Caro Padre Adriano, irmãos e irmãs, como padre, uma das grandes alegrias que eu tenho é quando pessoas me encontram aqui em Macau e dizem assim: Padre, estou lendo a Bíblia toda. Vocês não imaginam a alegria do padre quando algumas pessoas pela primeira vez, claro que é difícil, com muita luta, com muito sacrifício, estão se esforçando para ler a Bíblia toda. Nós católicos, com a graça de Deus, nós sempre fomos bons na parte devocional. O católico sabe rezar o terço, normalmente participa de procissões, mas em geral o católico sempre teve dificuldade para ler a Bíblia. E muitas vezes diz assim: a Bíblia é difícil, eu leio, não entendo, uma linguagem muito distante da minha vida. O que muitas vezes faltou, e nós padres devemos fazer um exame de consciência, o que muitas vezes faltou foi o padre ajudar, o padre explicar, o padre dar uma introdução. E depois que as pessoas começam a tocar a Bíblia, começam a ler a Bíblia, nós nos encantamos. Porque a Bíblia é a mensagem de Deus, uma mensagem direta de Deus para cada um de nós. E quando nós falamos da Bíblia, normalmente o que tem de mais difícil para nós é o Antigo Testamento. Quando nós pensamos no Antigo Testamento, só de pensarmos em alguns nomes, nós já temos dificuldades. Então nós vamos pensar no Antigo Testamento, muitos aqui estão participando todos os meses, muitos estão rezando a Bíblia toda, o começo, a introdução que o padre vai fazer, possivelmente não é novidade para a maioria, mas vocês permitam que o padre faça essa introdução. Quando nós falamos do Antigo Testamento, quando nós falamos na verdade sobre Bíblia, ouviu a palavra Bíblia, imagine o termo biblioteca. Bíblia se trata de biblioteca, mas não é uma biblioteca comum. É uma biblioteca, não é apenas uma Bíblia, é uma biblioteca sagrada. E essa biblioteca tem duas grandes partes, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, que é o mais difícil, pode ser dividido em 4 partes. Então nós vamos imaginar essas 4 partilheiras, essas 4 divisórias. Nós temos os primeiros livros da Bíblia que se chamam os livros do Pentateuco. 5 primeiros livros da Bíblia. Depois nós temos os livros históricos, Pentateuco, históricos. Nós temos os livros sapienciais e nós também temos os profetas. Então existem essas 4 repartições. Qual que é o método que nós optamos? Como que nós fizemos? Nós lemos o Pentateuco, e é assim que eu sugiro que aqueles que quiserem ler possam fazer. Nós temos o Pentateuco, depois nós temos os livros históricos, e aí nós deixamos os sapienciais, nós vamos para os livros proféticos, porque os profetas é uma resposta de Deus para aquilo que o povo viveu no período dos reis. E aí depois do Pentateuco, depois dos livros históricos, depois dos livros proféticos, nós temos os livros sapienciais. Seguramente são os mais saborosos de se ler. E aqui existe um certo debate. Quais são esses livros sapienciais? Existem 5 que as pessoas estão de acordo que são livros sapienciais. Então vamos fazer um exercício, vamos pensar sobre a Bíblia. 5 livros que seguramente são sapienciais. Jó. Alguém já leu o livro de Jó? O livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia que eu li. Eu lembro uma vez quando eu era adolescente, fui fazer uma viagem com a minha família lá para a casa dos meus avós, mais ou menos 3 horas de viagem. E aí eu falei: mãe, 3 horas de viagem é muito tempo, o que eu posso fazer? Ela falou: tenho algo que você vai gostar muito, vai te ajudar muito. É um desafio, eu acho que você não consegue. Eu falei: consigo, o que é? Ler a Bíblia. Mas a Bíblia é muito grande, então você vai ler um livro que você vai gostar. E aí ela me deu o livro de Jó. Devia ter uns 16, 17 anos. Li o livro de Jó quando eu tinha 15, 16, 17 anos. E eu confesso que eu gostei. Muitas coisas nem entendi, sofreu, e depois foi castigado, e depois voltou a ser rico. Então o livro de Jó é um livro muito interessante, um livro que toca muito o nosso coração. Jó, Provérbios, Eclesiastes, Eclesiástico e Sabedoria. Esses 5, unânime, os estudiosos, as pessoas são unânimes em dizer que são livros sapienciais. Livros muito prazerosos para se ler. E aí nós temos 2 que existe uma certa controvérsia, mas também que falam sobre assuntos de sabedoria. Nós temos Cântico dos Cânticos
e nós também temos o livro dos Salmos. Então esses 7 livros são livros assim que têm muito a nos ensinar sobre sabedoria. E olha, aqui nós temos uma grande introdução, nós temos uma grande preparação para aquilo que seria a sabedoria se fazendo carne para a vinda de Jesus. Aqui nós temos uma grande preparação para aquilo que depois Jesus realizaria na humanidade. Aqueles que estão lendo a Bíblia, naturalmente é muito difícil de ler. E como que nós estamos fazendo? Quem não está lendo esse ano pode ler o ano que vem, já vai se preparando para isso. Quem lê 3 capítulos, ponto 2 mais ou menos, ou seja, de 3 a 4 capítulos por dia, em um ano lê a Bíblia toda. Uma pessoa que lê em torno de 3, 4 capítulos por dia, num ano lê a Bíblia toda. Agora, tem um conjunto de livros que não entra nesse estudo que nós estamos fazendo. Então o padre tem mais ou menos um vídeo de 15 a 20 minutos por dia, explicando esses 3, 4 capítulos. O nosso combinado, o nosso método o padre vai explicando a Bíblia toda, um pouquinho cada dia, e o livro dos Salmos nós vamos lendo individualmente, porque é mais fácil de entender. Então, Salmos, não precisa de muita explicação, nós vamos lendo individualmente. O que o padre vai fazer hoje, nós vamos fazer uma introdução para nós aprendermos, ou pelo menos termos o básico sobre os Salmos. Aprendemos a manusear, aprendemos a ter aquilo que é de essencial sobre esses livros que são tão importantes. Então, primeiramente, quantos salmos existem na Bíblia? 150. Tem um número na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que parece um número mágico. Número mágico é aquele número que dá certo, que resolve problemas. Moisés, ele foi reconhecido e sempre foi considerado o maior do Antigo Testamento, porque ele explicou tudo. Ele apresentou a Torá. Em quantos livros? 5. Moisés explicou o que existia de essencial nos ensinamentos de Deus em 5 livros. E aí depois tem o Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus, Jesus, ele faz também 5 homilias. Então o que é o Salmo? Essa é uma forma de entender e uma forma muito prática. Quem tem a Bíblia, já abre a sua Bíblia aí, se alguém trouxe, pode abrir a sua Bíblia nos Salmos, e nós vamos manusear um pouco. Quem não trouxe a Bíblia, vai ouvindo e depois pode fazer em casa o exercício que nós vamos fazer agora. Então os Salmos, eles também podem ser compreendidos através de 5 pequenos livros. Existem os 150 e eles são divididos a partir de 5 pequenos livros. E é isso que nós vamos ver agora. Normalmente as pessoas quando leem os Salmos, tem muitas pessoas que têm dúvida. Por exemplo, quando nós falamos do bom pastor, tem pessoas que falam assim, o Salmo do bom pastor, o Salmo 23. E aí tem católico, às vezes tem gente que já fica zangado. Não é 23, é o 22. E aí tem gente que fala, é o 23 ou é o 22? Então o que acontece? Se nós formos para o Salmo 9, então já vamos entender aqui porque existe uma contradição em algumas Bíblias em relação ao Salmo. Se nós formos para o Salmo de número 9, aqui existe uma polêmica que aconteceu quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego. Os Salmos, eles foram escritos em hebraico. Porém, os judeus, principalmente depois do exílio da Babilônia, eles começaram a se espalhar pela Babilônia, depois pela Macedônia, pela Ásia Menor. Então muitas pessoas começaram a fazer a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. E a tradução que foi feita em grego, uma das primeiras traduções, pegou o Salmo 9 e dividiu ele em 2. Então nós temos 2 versões da Bíblia. Uma versão que ela tem os Salmos de 1 a 50, mas é a versão hebraica. O Salmo 9 ele é mais longo. E nós temos outra versão, que é a versão dos gregos, onde o Salmo 9 ele foi repartido no meio. O que aconteceu com o Salmo 9? O Salmo 9 ele se tornou 2 salmos. Então tem a versão grega e a versão hebraica. Até para os católicos existe uma certa contradição. Existe uma Bíblia no Brasil, a Bíblia mais lida, se chama Bíblia da Ave Maria. A Bíblia da Ave Maria, ela escolhe a versão grega.
Então ela diz que o Salmo 23 não é 23, é 22. Se parece confuso, daqui a pouco o padre pega e volta tudo, vai ficar mais claro. E aí tem outra Bíblia, a Bíblia de estudo, ela é muito boa, eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém, ela já prefere a versão hebraica que fala que o Salmo 9 não é dividido, é um salmo só. Então aquele que era o Salmo de número 22, para a Bíblia hebraica, para a Bíblia de Jerusalém, se torna o Salmo de número 23. Então é só para explicar, existe aqui um desacordo, existe um problema de tradução, mas na verdade as duas opções são corretas. Pode dizer Salmo 22, pode dizer o Salmo 23, os dois se tratando sobre o bom pastor. E aí normalmente os estudiosos, cada um vai para uma tendência diferente. Se alguém perguntar a opinião do padre, eu me sinto mais inclinado para a versão grega, dizer que o Salmo de número 22, na verdade é o Salmo de número 23, porque é uma Bíblia como se fosse mais longa. Esses salmos eles foram divididos. Agora vamos falar um pouco sobre os salmos. Quando nós falamos sobre os judeus, depois de um grande rei, depois do filho de Davi, como que foi o rei, o filho de Davi, que construiu o templo? O grande rei, filho de Davi, Salomão. Depois de Salomão, as pessoas rezavam no templo. Então nós vamos imaginar assim, o templo ele era todo pintado. O templo era todo decorado, o templo tinha muitas pinturas, tinha muitas imagens, e o templo ajudava as pessoas a rezarem. O templo ajudava as pessoas a meditarem, as pessoas gostavam de ir ao templo. Porém, chegou um determinado momento da história, aconteceu o exílio. Grande parte da população, talvez não a maioria, mas as pessoas de funções e graus principais de Israel, eles foram levados para o exílio. Então essas pessoas não tinham mais o templo, essas pessoas não tinham o templo, essas pessoas não tinham mais aquelas imagens. Porém, o que elas tinham? Elas tinham salmos, elas tinham cânticos, elas tinham músicas. Então aos poucos foi sendo juntado uma coletânea de cânticos, uma coletânea de hinos, uma junção de vários textos, e essas pessoas que foram para o exílio, até aqueles que ficaram, começaram a usar estes cânticos como uma forma de recordar aquilo que eles viam no templo. Então, quando nós falamos dos salmos, nós não estamos falando de um conjunto apenas de livros aleatórios, nós estamos falando da história do povo de Deus. Os salmos não são como se fosse uma colcha de retalho. Não, os salmos eles têm uma estrutura cronológica, eles têm uma estrutura temática que vai contar toda a história, os principais momentos da história do povo de Deus. Por quê? Porque o povo, ele lembrava do templo, o povo, ele lembrava dos cânticos. Então o salmo é como se fosse um templo, é como se fosse uma pintura, mas cantada e ouvida. E os salmos, para ficar fácil de nós entendermos, eles podem ser divididos, como nós temos o Pentateuco e também o Evangelho de São Mateus. Os salmos eles podem ser divididos em 5 grupos diferentes. Então, quando nós pensarmos nos salmos, se alguém disser assim, padre, eu quero ler os salmos, então nós vamos dividir em 5 grupos diferentes. Padre, isso daqui é da sua cabeça? Não. Se nós pegarmos os salmos, cada um do final, podemos dizer 5 livros, cada um do final desses 5 grupos termina com um louvor a Deus. E o padre vai dizer o número dos salmos, nós vamos dividi-los em 5 partes, depois nós vamos para o final de cada parte, que vocês vão perceber, nós vamos perceber juntos que se torna de um louvor a Deus. A primeira parte, o primeiro grupo dos salmos, nós podemos chamar de salmos de 1 a 41. Os salmos de 1 a 41 conta principalmente sobre a vida de Davi, conta a história complicada de Davi e da família real, do 1 ao 41. Se alguém tiver a Bíblia e for rápido aí no manuseio, nós vamos ali para o final do Salmo 41 e nós vamos perceber que no final do Salmo 41 se termina com um louvor. 150 salmos divididos em 5 partes diferentes. Como que é a divisão? A divisão
ela, de cada grupo, de cada livro, ela termina com um louvor a Deus. Veja como termina o Salmo 41. O Salmo 41 é o final do primeiro bloco de salmos. Termina assim: bendito seja Javé, o Deus de Israel, desde agora e para o sempre. Amém, amém. Então, se alguém quiser estudar o Salmo, se alguém quiser ler uma sugestão do padre, aqui nós temos um conjunto que vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Ou se alguém preferir, o Salmo 42. Depois nós vamos para o segundo grupo de salmos. O segundo vai do Salmo 42 até o Salmo 72. Por que, padre, o 72? Isso daqui é da cabeça? Não. Do mesmo jeito que terminou o primeiro grupo de salmos, que foi o Salmo 41, vai terminar também o Salmo 72. Veja como termina o Salmo 72, também é um louvor e uma glorificação a Deus. Salmo 72 termina assim: bendito seja Javé, o Deus de Israel, porque só Ele realiza maravilhas, para sempre seja bendito o seu nome glorioso, que toda a terra se encha com sua glória. Amém, amém. Fim das orações de Davi, filho de Jessé. Então, aqui é muito claro que encerra como se fosse um grupo de um livro, ou um grupo de salmos. No Brasil, deixa eu dar um exemplo de novo, nós temos um pão, que é um pão muito famoso, chamado baguete. Muitos dizem que é pão francês, outros que pode ser pão português. A baguete é assim, um pão enorme, tem gente que chama de cacetinho, e tem vários nomes diferentes, é um pão assim enorme. Uma pessoa que vai comer um pão assim enorme, a pessoa pega o pão todo e coloca na boca. Qual que é a melhor forma? Você vai cortando, vai fatiando. Então os salmos é a mesma coisa. A gente vai fatiar, a gente vai cortar, para ficar mais fácil de entender. Se alguém quiser ler os salmos, se alguém quiser entender os salmos, chave de leitura: divida os 150 salmos em quantas partes? Mostra com o dedo. Em 5 partes. A primeira vai do 1 a 41. Padre, por que é do 1 a 41? O padre lê de novo. Aqui é muito claro que está terminando no bendito seja Deus. Olha o final do 41. Bendito seja Deus, o Deus de Javé, o Deus de Israel, desde agora e para sempre. Amém, amém. Assim termina o 41. Aí nós vamos mais para frente, olha como termina o 72. Bendito seja Javé, o Deus de Israel, porque só Ele realiza maravilhas. Para sempre seja bendito o seu nome glorioso. Que toda a terra se encha com sua glória. Amém, amém. Fim das orações de Davi, filho de Jessé. Os 2 primeiros grupos de salmos, de 1 a 41, de 42 a 72, está falando, tratando principalmente de Davi, do rei Davi, da sua linhagem e aqui da família real. Se nós terminamos o segundo grupo, no Salmo número 72, o terceiro grupo começa no Salmo número 73. E aqui nós temos o meio dos salmos, é como se fosse o coração, a parte central. Do 73 até o 89. Aqui tem a parte do meio. Essa parte do meio vai falar sobre o exílio de Israel. São salmos falando mais sobre o exílio de Israel. A queda da linhagem de Davi. Aqui é um período mais de pedir ajuda e auxílio de Deus. O povo está no exílio. Então, esses salmos do exílio, esses salmos depois da destruição da monarquia, são salmos que se encontram entre o 73 e o 89. Para nós vermos se termina mesmo ali o terceiro grupo, vamos fazer o teste do último versículo do Salmo 89. Então essa é a prova. Se terminar com um louvor, sinal que está terminando a terceira parte. Salmo 89 termina assim: bendito seja Deus para sempre. Amém, amém. Termina também com um louvor. E aí nós começamos o quarto grupo dos salmos. O quarto grupo dos salmos, a exemplo dos 5, são salmos mais relacionados à esperança. São salmos relacionados mais à vinda do Messias. Alguém que viria da linhagem de Davi,
alguém que seria o Messias, alguém que traria a vida verdadeira, que não teria fim. Aqui nós temos um anúncio daquilo que seria, e nós cristãos lemos dessa forma, aquilo que seria a vinda à existência de Cristo. Para nós vermos aqui se realmente esta quarta parte vai do Salmo 90 até o Salmo 106. Vamos ver como termina o Salmo 106, se ele termina com um louvor ou não. Quem tem a Bíblia, quem é rápido aí, depois vocês podem procurar em casa. Todo conjunto desses 5 conjuntos termina com um louvor. Parece que é cópia. Terminou o primeiro grupo, é a mesma oração. Olha a quarta parte, versículo 48, Salmo 106, versículo 48. Se alguém preferir, nós podemos dizer Salmo 106 ou 105. Bendito seja Deus, bendito seja Javé, Deus de Israel, desde sempre para sempre. E todo o povo dirá, amém. Esse grupo, que é o quarto, também termina com um louvor a Deus. Agora nós vamos para o quinto grupo. O quinto grupo começa o Salmo 107 e vai terminar lá no Salmo 150. Mas aqui tem uma grande diferença. Nos outros salmos, terminava com um versículo de louvor. Aqui nesse quinto grupo não é um versículo, é o salmo todo. Se nós pegarmos o Salmo 150, o Salmo 50 todo, nós temos aqui uma doxologia final. Nós temos um grande louvor a Deus. Veja, louvai a Deus em seu templo, louvai-o no seu poderoso firmamento, louvai-o por suas façanhas, louvai-o por sua grandeza imensa, louvai-o com o toque da trombeta, louvai-o com a cítara e a harpa, louvai-o com a dança e o tambor, louvai-o com as cordas e flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve a Javé. Amém. Quando nós falamos dos salmos, é uma experiência de louvor, de agradecimento a Deus. 150 salmos divididos, fatiados em 5 partes diferentes. Cada uma dessas partes, nós sabemos que ela está terminando, porque termina, o último versículo é sempre igual. O último versículo é um louvor a Deus. Primeiro grupo, novamente, Salmo de 1 a 41. E depois o segundo, do 42 ao 72, falando de Davi, período aqui antes do exílio. Depois nós temos o segundo grupo, do 73 ao 89, um período que o povo estava no exílio, um período que diz sobre o sofrimento do povo. E depois os últimos, o quarto, do 40 ao 106, do 107 ao 150, possivelmente aqui já um período que aguardava o Salvador, que aguardava Jesus. Aqueles que puderem, leiam os Salmos, meditem os Salmos e continuem lendo a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos aí um contato direto com Deus. Aqueles que estão seguindo, que estão fazendo a meditação, faltam apenas 8 livros para nós terminarmos o Antigo Testamento. Quem não leu esse ano, aqui fica um pedido do padre, pelo menos uma vez na vida, todo católico deve ler a Bíblia. E eu me comprometo, Padre Adriano também com certeza, se alguém quiser ler a Bíblia, procure o padre e diga assim, padre, preciso da sua ajuda, me explique um pouco, me ajude a começar, e nós padres vamos ajudar. Pelo menos uma vez na vida, todo católico deve ler a Bíblia. Às vezes tem pessoas que dizem assim, meu sonho é juntar 1 milhão, meu sonho é viajar para lá. Tem gente que diz, meu sonho é de bungee jumping na torre, pular de paraquedas. Católico deve dizer assim, o meu sonho, o ideal da minha vida, pelo menos uma vez na vida, é ler a Bíblia toda. Quem está lendo esse ano, continue. Quem não conseguiu, se esforce para ler o ano que vem. Então faltam apenas 8 livros, e aqueles que quiserem, aí fica mais um convite, aqueles que quiserem, a partir do dia 20 de agosto, a partir do dia 20 de setembro, o padre vai fazer uma introdução sobre Evangelho de São Mateus e a Carta aos Hebreus. E aí depois, a partir do dia 1º de outubro, nós vamos começar o Novo Testamento.
Então quem quiser, em 100 dias, nós vamos ler e meditar o Novo Testamento. Talvez alguém diga assim, padre, não deu tempo de ler esse ano. Então se organiza para o dia 20 de setembro, a gente começar a ler o Novo Testamento. Dia 20 de setembro. Então de 20 a 30 de setembro, a gente lê São Mateus e a carta aos Hebreus, vai ser um pouco rápido. E aí depois de 1º de outubro até dia 31 de dezembro, nós vamos ler o Novo Testamento todo. E aí o ano que vem, com muita calma, vocês podem ler o Antigo Testamento. Não tem problema nenhum, começa pelo Novo, e aí depois o ano que vem termina com o Antigo Testamento. O mais importante, tem esse desejo, tem esse sonho de ler a Bíblia toda. Eu tinha lido uma vez no ano de 2005, eu estava no noviciado, um ano que eu tinha muito tempo. E aí eu sempre disse, eu vou ler de novo. E aí esse ano, o ano jubilar, eu tive a graça de me desafiar. Confesso para vocês que não é fácil. Às vezes eu fico 10, 15 dias sem ler, eu não consigo. Aí tem dia que eu pego e leio 40 capítulos num dia. É assim, cada um vai encontrando um jeito. Agora o mais importante é a perseverança, tá? Então tem esse desejo, essa vontade de ler a Bíblia. O católico precisa conhecer a Bíblia. O padre encerra dizendo assim, normalmente uma pessoa, quando ela tem muito dinheiro, ela deixa um testamento. Já viram falar sobre testamento? Testamento para o meu filho, a casa na praia para Maria, o helicóptero para o João, aí tem o testamento. Para ganhar a herança, você precisa conhecer, ter contato com o testamento. Deus também deixou uma grande herança e vai ganhar essa herança quem conheceu o testamento. São quantos testamentos? São 2. Então cuidado, porque senão um dia Deus te chama e Ele fala, quer herança, quer o céu? Quero. Conhece o testamento? Oh, não deu tempo. Os padres não me ensinaram. Se eu estiver aqui, eu puxo o pé e falo, não mente. Se eu estiver lá em cima, mais ainda, eu falo, opa, pode falar outra coisa, mas tem que conhecer o testamento. A herança vai ser dada para aqueles que conhecem o testamento, ou os testamentos. Então, que Deus nos ajude a lermos a Bíblia. Vamos começar pelos Salmos. Vai lendo aos poucos, faz esse desafio. Nós temos aí, escolha 5 meses, dá para pegar setembro, outubro, novembro, dezembro. Se não quiser pegar em agosto, dá até para pegar um mês de folga. Quem quiser já pode começar agora no mês de agosto. Cada mês um grupo de salmos. 1 a 41, 42 a 72, 73 a 89, 90 a 106 e 107 a 150. Então fica uma sugestão para quem deseja ler os salmos. São muito bonitos. Podemos grifar, meditar, seguramente será de grande inspiração espiritual para todos nós.